Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhor e Senhora Sarri. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Giane. Sobre o que a gente vai falar hoje mesmo? Oi, marido. Nós vamos dar continuidade ao tema do vídeo anterior, que é sobre unidade no lar, mas também a gente pode falar um pouco de comunicação. O que você acha? A comunicação é bem fundamental no casamento, né? Sim, é necessário, né? Sim. E o que entra na comunicação? Eu acredito que conversa, tem a comunicação não verbal, né? Que é a forma que a gente se expressa sem falar nada, nossos gestos, nossas reações, né? Que dizem muita coisa quando a gente convive, né? Então, é só o fato de a gente se movimentar, o outro já sabe, às vezes reage para piorar também, né? Sim, com certeza. Esse tipo de comunicação, ela é nociva, no caso, né? Sim. Nós também podemos trazer sobre as reclamações que andam tendo nos lares. Reclamações, insatisfações, porque muitas vezes a gente passa o tempo cobrando do outro ou é cobrado. Mas quando o outro faz, como você reage? Reclamando? Está sempre insatisfeito, sempre insatisfeita? É verdade. A gente precisa também reconhecer algumas coisas, porque nem tudo é obrigação, Sim. nem tudo é o mínimo, não é verdade? Eu acredito que não é que nem tudo é uma obrigação, nada é uma obrigação. Eu acredito que pode ser funções. Nós temos funções em casa, nós temos a nossa cooperação, né? Sim. A gente é um time, né? Sim. E aí quando há insatisfação, muita reclamação, esse lar fica conturbado. Aquele que está tentando fazer algo para contribuir e para ajudar, quando ele percebe a comunicação não verbal, que no caso é, né, as caras feias, não é isso, marido? É uma cara feia, uma ignorada, o silêncio, né? Esse já é um problema. Sim, sim. O não reconhecimento, às vezes, não é porque você tem que reconhecer tudo que se faz, Não. mas assim, é legal você elogiar sempre, por menor que seja, porque isso aproxima, isso une, isso agrada o outro, porque a minha intenção é agradar a minha esposa, não é? Sim. Faz sentido? Faz sentido. O fato de você também, quando você traz ali sobre, não é o tempo todo reconhecer, mas uma palavra obrigado. Ao acordar, uma palavra bom dia. Sim. Esses pequenos gestos, eles são extremamente primordiais. Bom dia, por favor, obrigado. Sim. Isso aí são as palavras mágicas, né? Sim. Sim. E aí isso agrega numa comunicação saudável, numa comunicação assertiva nos lares. Muitas vezes uma palavra mal colocada, num momento errado, ali também pode ferir, talvez, e muitas vezes o outro até se esforça para fazer algo para agradar. Mas aí, aquele que recebe, né, esse agrado do cônjuge, ele ou ela, no lugar de, ai, obrigada, né, mostrar que eu estou vendo o que você está fazendo. Não, a pessoa continua reclamando, a pessoa continua insatisfeita. Não é isso? Vou até num ponto um pouco mais profundo. A sensibilidade. Se eu perceber que ela está alterada, tá tudo bem? Verdade. Porque isso faz toda a diferença. Eu acredito que... E não pergunta mais, na verdade, tá tudo bem? E dá o tempo. Porque assim, cara, você não reagiu e vice-versa, tá? Uhum. E deu tempo para ela processar aquela pergunta. Tá tudo bem? Ela... talvez ela se sinta um pouco mais tranquila. E não vai reagir a uma reação que ela nem esperava. Então já muda toda a dinâmica. Sim. Concorda? Concordo. E aí acalma os ânimos. Porque você não reagiu mal. Sim. O que está faltando muito, muito mesmo, dentro dos lares, é um diálogo, um olhar mais profundo, como ele trouxe aqui, essa sensibilidade. Porque quando você
traz esse diálogo, uma comunicação mais branda, você aprende a ter um olhar mais leve para o outro, isso melhora os ânimos. Esse comportamento, né, de você olhar para o outro com empatia, Por que ele está nervoso? O que será que aconteceu? Não é tão simples, a gente sabe que não é fácil assim, porque a gente chega, às vezes a gente chega em casa já tenso, enfim, todo mundo tem problema durante o trabalho, né? Sim. No meu caso, no dela, eu vivo o meu trabalho 24 horas, então a gente precisa tomar cuidado. Mesmo assim, eu tenho que, às vezes, cara, eu tô entrando em casa, deixo os meus problemas um pouco de lado, porque eu tô entrando na minha casa, é um lugar sagrado, eu preciso tratar minha casa como um lugar sagrado. Então a gente tem que entrar prestando atenção no que está acontecendo e, como eu sempre falo, o ambiente é a gente que faz. Se eu entrar ruim, o ambiente vai cair a frequência, não vai ficar bom e isso contagia, não é verdade? Sim. E quando você percebe que o seu cônjuge não está muito bem, o que você acha de você agradar? O que você acha de você falar, nossa, olha, eu fiz essa comida para você. Olha, eu pensei em você, né? Ou dar um abraço, né? Aquela energia que ele chega da rua, ou ela, tanto faz, já quebra mesmo, já melhora os ânimos. E primordial sobre a comunicação também, que ajuda a comunicação assertiva. Aprender a saber qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Porque quando eu sei que a linguagem do meu marido é tempo de qualidade, é atos de serviço, então eu vou fazer alguma coisa para ele, vou parar o meu tempo, eu vou fazer alguma coisa para ele que ele goste, porque ali já vai quebrar essa atmosfera, essa energia. Isso é instantâneo. Ou vice-versa, às vezes, quando o marido percebe, ela não tá muito legal. Bom, eu gosto de chocolate, né? A primeira coisa que ele faz, eu vou ali no mercado e já volto. Nem falo o que vai fazer. Ele compra umas coisas e já traz um chocolate. Ali pra mim já quebrou. Já muda tudo, né? É um detalhezinho, às vezes. E isso faz parte de uma comunicação não verbal. Não é? Verdade. Faz toda a diferença no lar. Hoje em dia, as pessoas estão tomadas, né? Estão cheias de si, estão tomadas, como mais uma vez, de orgulho, né? Daquela indiferença. Então, assim, hoje em dia, os lares estão precisando muito dessa troca, desse diálogo, dessa comunhão, dessa unidade. Porque é ali nos pequenos detalhes, é onde a mulher, a esposa, vai se sentir mais amada, mais acolhida, vai se sentir olhada. Não, ele olhou para mim. Eu costumo dizer assim, a gente recebe muita influência de fora, do trabalho, dos ambientes externos. Então a gente traz isso, essa energia, esse comportamento para dentro de casa, até porque a gente passa mais tempo fora do que dentro da nossa própria casa. E nesse pouco tempo que a gente tem que conviver, a gente precisa conduzir as coisas. E eu costumava fazer, há um tempo atrás, né, eu costumava dizer, a gente precisa fechar a casinha. Fechar a casinha. Fechar a casinha, a gente fechou literalmente, lembra? Ninguém vinha aqui. Que a gente precisava se alinhar. A gente precisava se alinhar e muito movimento externo, aquela coisa não deixava a gente enxergar algumas coisas. E a gente fechou a casinha. Onde o casal estava precisando daquele tempo para se olharem com mais respeito, com mais admiração. De vez em quando a gente pratica isso, a gente percebe que está meio desalinhado, vamos fechar a casinha. A gente evita de alguns lugares, algumas pessoas. Distrações. Tanto vindo quanto indo, né? Sim. E aí a gente consegue acalmar a situação e alinhar de novo, né? Sim, porque muitas vezes o casal ele está desalinhado, então ele vai buscando se preencher, vai buscando um monte de coisa. Só não sabe do que é o vazio, né? E aí o que acontece? Eles só não conseguem ter esse tempo. Eles só não conseguem olhar um para o outro verdadeiramente, porque eles precisam sempre buscar algo.
para olhar, para não precisar olhar para o que está acontecendo debaixo do nariz do casal. E aí é onde agrava a situação do casamento. Porque, vamos supor, de repente você sai com um monte de casal. É um relacionamento interpessoal. Isso é extremamente importante nos lares. Sim. Mas para que seja mais saudável ainda, que esse casal esteja alinhado. E se não tiver, às vezes, aqueles casais... Não posso falar isso. Vou falar dos casais e eu vou falar, mas também é importante os dois terem um momento só dos dois. Não. E o que é bom, o que é saudável também, é ter relacionamentos interpessoais. Para o casamento também, né? Isso é saudável. Se relacionar com casais, pessoas casadas, isso, que têm o mesmo propósito, pessoas tranquilas, né, no caso, sim, né? Sim. Pessoas nocivas, você já vai perceber, dependendo do comportamento, das atividades. Sim. Fica difícil, né? Fica difícil. Fica complicado. Se é bagunçado, não tem como, né? Você traz aquela bagunça para dentro da sua casa. Isso, porque, na verdade, os casais precisam buscar se alinhar, se conectar com outros casais. Porque dali você pode construir algo bonito, algo saudável, onde você também pode aprender muitas coisas no relacionamento interpessoal. Porque você também não pode ficar dentro de uma bolha, né? Não é legal também. Mas ter uma relação regular, saudável, sem exagero, porque acaba se tornando, sem a gente perceber, invasivo, né? E às vezes obrigatório, que não é legal, não é saudável, na verdade. E também sair um pouco os dois, nem que for tomar um café, como a gente já falou, é necessário. Meia hora, 1 hora, bater um papo, volta para casa. Certeza que o ambiente muda. Certeza. Sim. Absoluta. O que agrega também dentro de um relacionamento, né, seria essas saidinhas de vez em quando para jantar em casal e, poxa, colocar uma roupa bacana. Isso faz parte de uma comunicação completamente assertiva e não verbal. Porque, assim, às vezes o casamento ele tá tão desgastado com a rotina, porque faz tempo que você não vê a sua esposa com uma roupa diferente, um cabelo diferente, faz tempo que você não vê seu marido alinhado, com a camisa branca, né, marido? Porque aí o cara tá tão cansado. O cara tá tão cansado. Aí saiu um maluco lá de camisa, blusa do Corinthians, bermuda e chinelo. Não vai rolar, põe uma roupa. Nada contra põe o perfume. Nada contra o Corinthians, mas não faz sentido, né? Vamos comer a pizza, o maluco vai de camiseta do time, bermuda e chinelo. Não, põe uma roupa, vai em um lugar, vai tomar um café. Ali o que acontece? Ali provoca, ali instiga, ali alimenta a admiração do casal. Sim, a admiração é muito importante. Admiração, porque assim, nossa, faz tempo que eu não vejo meu marido tão gato desse jeito, não é isso? Verdade. Mas eu tô olhando pra lá, não tô olhando pra você. E não tô falando de você como assim. Entendi agora. Então, mas é sobre isso, é sobre resgatar essa essência, essa admiração. E tudo isso faz parte de uma comunicação, né? Outro dia ele mesmo fala, como é que você fala? Nossa, parece que o tempo está contribuindo com você. O tempo está fazendo bem para você. Então, você entende? Isso é gostoso, é você resgatar essa essência. Porque a rotina faz com que a gente acaba fica relaxando. Preguiça. Não tenho vontade de pôr uma roupa para sair com ela, isso é muito ruim. Deixa a preguiça um pouquinho de lado, põe uma roupinha legal. É como a gente sempre fala, os pratos e os copos bonitos da sua casa, você só puxa ele quando é para visita e você usa os trincados para você no dia a dia. Ao contrário, a gente usa roupa boa em casa. Sim. A gente usa roupa nova em casa. Não é verdade? Sim, é verdade. Não tem esse negócio. As roupas ruins, a gente já tem essa prática. Começou a ficar ruim? Dispensa, porque a gente tem que estar sempre bem, sempre alinhado, porque faz bem para você. Faz bem para mim. É verdade. Sim. Porque eu mesmo tem uma pilha de calça lá. Eu só pego a de cima. A nova eu esqueço. Esquece. Não é verdade? Eu esqueço da nova. Né? Esquecia, né? Porque eu joguei a velha fora.
Então é assim que faz. E é verdade, doa, joga fora, faz alguma coisa. Até você mesmo, com você. Você tendo essa comunicação, vestindo uma roupa melhor, quando você passa de frente para o espelho, você fala. Até você, quando se olha, se sente melhor. Sim, melhora todo o ambiente. É uma dedicação que a gente precisa ter, que não custa nada, não é cansativo, pelo contrário, revigora o ambiente, revigora o relacionamento. Te dá ânimo, ou me dá ânimo, quando eu estou assim, com esse foco de querer melhorar e contribuir, de escolher alimentar a nossa relação com um alimento mais saudável. Mas será que eu fico animada quando eu vejo o meu marido insatisfeito com tudo, reclamando de tudo? Isso é um hábito, tá? Isso aí também eu acredito que seja hábito. Porque se você parar para pensar, pessoas têm um mau hábito de reclamar e falar mal de tudo e de todo mundo. Isso é um hábito horrível, porque contamina e cai a frequência do ambiente, sempre. E a gente corta esse hábito de falar coisas ruins. É a história do copo meio cheio, né? Cara, simplesmente assim, se não tá bom, eu fico quieto, e se é necessário falar que não tá bom, você só fala, seja sincero, sinceridade é primordial. Ah, não tô gostando disso não, vamos trocar, vamos fazer diferente. Beleza. Mas você fazia isso antes? Lógico que não, né? Ficava quieto, fechava a cara. Mas hoje não eu não gosto. Por exemplo, a gente saiu para almoçar, o que você quer? Escolhe você. Não, mas eu tô querendo agradar. Então, mas se você agradar, se eu escolher o que eu tô querendo, não vai te agradar. E aí? Sim. Foi isso, não foi? Foi. Então aí a gente tem que alinhar, porque imagina só, escolhe o que você quer, escolhe o que ela não gosta, e ela vai ficar quieta. Não vai agradar. Mas você acha que eu vou ficar quieta? Não, mas vai ficar reclamando, mas aí já é tarde, já pedi, né? E eu troquei rapidinho, não foi? Chamei o cara, falei, volta, troca rapidinho pra gente, acabou de pedir. Mas gerou tudo bem, trocou. conflito, marido. Não gerou conflito nenhum. Nós usamos dessa divergência de gosto para nos atingir, para nos ferir. Porque muitos casais, até por conta de um prato que ele gosta de eu gosto do outro, acaba usando isso como um instrumento para insatisfação, para alimentar, né? A reclamação, alimentar todos os padrões de repetição. Aquele hábito de já fechar a cara, já começar a discutir. O seu passeio deixa de ser um passeio, porque vira um transtorno. Vira um transtorno, na verdade. E essa postura também vira um hábito, só que um hábito bom, né? Quando você está determinado a conduzir a sua relação, a quebrar padrões. Quebrar os padrões e não deixar que ela te conduza, a gente conduzir da melhor forma, isso vira um hábito bom. Vira. Né? Porque eu vou estar sempre lembrando, isso te agrada? Isso é bom para você? Vai gostar? Não, então vamos chegar num consenso. Nem eu nem você vamos pedir alguma coisa, ou vamos para algum lugar, ou vamos fazer alguma coisa que seja legal para os dois. Sim, né? Sim. Porque, por exemplo, vamos andar de bicicleta? Não, eu quero correr. Cara, correr eu não sou muito afim, não. Entendeu? Sim. Mais ou menos assim. Então vamos de carro. Ter um pouco de renúncia. Na verdade, pode existir renúncias. Sim, as renúncias são saudáveis também, desde que sejam assim. Desde que a gente não se sinta anulado. Anulado. Desde que a gente não se anule, acho que é a palavra correta. Né? Sim. Então, e muitas vezes a gente usa desses detalhes, né? Usa isso como ferramenta para entrar numa discussão, para fazer desse detalhe de uma divergência ali, de um prato de comida, ou de um passeio, ou até mesmo na educação do filho, porque um fala uma coisa, o outro vai lá e fala por cima, e fala o oposto. Isso já traz como um peso que acaba com o teu passeio, acaba com o teu dia, mas na verdade o problema nem foi da comida, nem foi da criança. Na verdade, essa é uma questão e um padrão seu, que você vem carregando e você está usando involuntariamente como instrumento para continuar alimentando os padrões que você vem carregando. E isso está nos detalhes, tá? Não é só na hora de sair, não. Está em casa, no que a gente vai comer, da forma que está fazendo. Constranja, surpreenda. Sim, constranja. Nossa, marido, você trouxe algo muito importante, porque muitas vezes a gente está esperando do outro, eu espero de você para que eu possa fazer também. Mas será que pode começar por mim? Será que eu posso começar a fazer por mim mesma? E com isso eu me sinto bem e acaba
transbordando. Isso acaba, é como uma atmosfera, uma energia, né? Isso vai ficando fluido, porque querendo ou não, uma hora ele vai perceber, ou ela vai perceber, nossa, mas ele tá diferente. Às vezes, logo no começo, o cônjuge pode ficar até meio desconfiado, mas depois vai ficando tão gostoso aquilo, tão leve, que você vai se animando também para fazer. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz para o outro, pequenas coisas, não precisa ser nada extravagante, fora da curva, coisa que você só vai fazer, como eu falei no outro vídeo, não precisa ser uma vez por ano, uma coisa grande e achar que vai resolver, não. Sim. Faz um pouquinho todo dia, que vai dar tudo bem. Com carinho. Sim. Como tem estado a sua comunicação no lar? Como você tem agido? A forma como você recebe a comunicação do outro? Você está chegando bem em casa? Está chegando pilhado? Está saindo pilhado? Porque também tem esse ponto, né? Sim. Você não teve a humildade de ir lá dar um beijinho de bom dia e sair para trabalhar? Porque às vezes você está com uma ferida de ontem à noite? Sim. É isso? É verdade. Aí você já sai pilhado, volta pior. Mas é difícil, essa é uma das partes mais difíceis. É, né? Eu não sei pra quem que é, pra mim não é não. Eu vou lá dar um beijo nela, nem que ela vira a cara pra mim, mas eu dou e vou de boa embora. É verdade mesmo. Certo? Sim. E assim, e como você tem se comunicado no seu lar? Tem tido diálogos? Você consegue expressar o que você sente para o seu cônjuge? Você consegue falar o que você está sentindo? Porque muitas vezes a esposa, ela até fala, ela comunica, ela verbaliza o que ela fala para o marido. Mas e o marido? E os homens? Normalmente o homem é mais resistente, mas isso não é fraqueza, tá? Falar o que sente não é fraqueza. Perfeito. Vamos deixar isso bem claro, não é fraqueza, pelo contrário. Aí é muita coragem de o cara tirar a armadura do guerreiro e mostrar quem ele é e a sensibilidade que ele tem de verdade. Eu acredito que é válido, tá? Porque a outra pessoa não vai usar isso como fraqueza para te derrubar, pode ter certeza. De modo algum. Porque a gente vai criando essa barreira e vai achando que se eu vacilar, ela vai se aproveitar, e não é isso, não é nada disso. E você aprendeu isso, né? Sim, a gente aprende isso. E eu não tenho problema de falar tudo, né? Expor, sabe? Expor. Geralmente os homens, de fato, eles são mais calados. Então, não estou generalizando, mas expor o que está sentindo é o que ele acabou de trazer. Isso não é uma fraqueza. A sensibilidade não mostra que você é uma pessoa fraca. Pelo contrário, mostra que você é uma pessoa que carrega força. É verdade. Né? Porque a gente é um exemplo perfeito. Ela fala tudo de tudo. E eu não falo quase nada. Agora eu estou falando mais. Não vou falar para você, eu sou perfeito. Não, eu venho falando há pouco tempo que realmente, principalmente coisa de trabalho externo, eu prefiro não trazer para dentro de casa. E tem coisas que eu até posso falar, mas eu prefiro não falar. Né? Então eu tento deixar o meu ambiente legal. O máximo que eu falo é de esse contrato foi aprovado. Sim. E o que está pendente a gente deixa. Mas eu faço isso. Você como eu? Não precisa ser. Esse é o detalhe. Boa. A gente não precisa ser igual ao outro, não tem essa necessidade. Faz sentido. Perfeito. Né? Perfeito. Você não precisa ser, até mesmo porque eu tenho um temperamento que é completamente oposto do temperamento dele. Então ele nunca vai ser como eu, ele não vai ser moldado como eu quero, isso não existe. Mas o que eu posso respeitar é os limites dele e ele respeitar os meus limites. Porque essa dinâmica acontece, tá? Ela é que nem uma panela de pressão, ela é mais sanguínea, eu sou bem mais tranquilo. O mundo está acabando e eu estou procurando um barranco para dar uma encostada e pensar no que eu vou fazer. Pra você, né? Eu vou pensar no que eu vou fazer. Peraí que eu vou encostar num barranco aqui para a gente conversar e ver o que vai fazer. Ela já acelera o processo e já começa a sair da curva. E quando eu saio da curva, o que ter você um equilíbrio. faz? Calma, vamos devagar, vamos raciocinar. E precisa ter esse equilíbrio, Mas eu recebo né? como agressão? Não, você não recebe como agressão. Mas... Então você está vendo que precisa ter um equilíbrio? Sim.
Mas eu também preciso entender quando ela acelerou por causa de algum motivo e percebeu o que está acontecendo, né? Tem que ter, porque eu também não posso falar assim, para, e aquela reação mais violenta, mais agressiva, porque você deu uma acelerada por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E aí, por causa disso, existe o que a gente traz? Um alinhamento, a comunicação. Sim. É porque isso está bem claro pra gente, no caso, né? A gente tenta entender que quando ela está falando, ela não está me agredindo, nem tentando me ofender ou qualquer coisa do tipo. E eu não preciso reagir mal. Sim. Isso é uma parte que demanda a dedicação, porque a gente sabe que é difícil quebrar um padrão desse tipo. Né? Demanda a dedicação, a vontade, a determinação de lidar, né? Porque a gente fala muito de feridas emocionais, a gente fala de lealdades paternas. Não, eu aprendi isso na minha infância, mas não significa que eu preciso andar com isso para sempre. Repetir, né? Mas e aí? O que eu posso fazer com aquela comunicação? E às vezes a gente até se sabota por conta de padrões de comportamentos ou lealdades, a gente se sabota, mas quando a gente traz isso agora é responsabilidade minha, não tem a ver com o meu passado. O que eu faço com o que eu recebi do meu passado agora? O que eu faço com isso agora? É responsabilidade minha, até porque ele está atingindo a outra pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. Eu nasci num lar disfuncional, de muitas brigas e muito ataque. Quando eu quero repetir esse padrão na minha casa hoje, isso aqui é meu ou é a minha sombra, o meu passado, que está teimando em querer controlar para que eu possa dar um jeitinho de me alimentar e construir uma história que passou no agora. Gente, a gente precisa ter maturidade e humildade. E isso através da comunicação. Não, isso aqui não é meu. O que eu posso fazer com isso agora? Tentar sentar, respirar fundo e ter esse alinhamento. Ter essa parceria. Olha, eu já fui assim, mas hoje eu não sou mais. Talvez eu precise da sua ajuda. Não provoque uma situação que vai fazer com que eu alimente a minha dor. O que a gente pode fazer isso para nos ajudar? A gente costuma analisar dessa forma. Não é? É, porque assim, se você parar para pensar, parar um momento, em algum momento do seu casamento você tem uma briga que é comum, eu não vou falar que é normal, brigar não é normal, é comum, uma briga, um desentendimento. Presta atenção se não é igual ao que acontecia lá atrás. Se você acha algum ponto parecido com o que aconteceu lá atrás, aí vai virar uma chave. Nossa, mas a responsabilidade é sua. É sua, não é de lá de trás, porque está atingindo outra pessoa, não é aquele ambiente lá de trás. Então, se eu estou prejudicando ela, a responsabilidade é minha, não é do meu pai, da minha mãe, que se eu convivi num ambiente disfuncional, então não é culpa deles o que está acontecendo com ela, não posso fazer isso, transferir a responsabilidade. Então, se você analisar e perceber pontos que te fazem sentir aquele ambiente lá de trás, não é que eu vou repetir o mesmo ato, o mesmo movimento que aconteceu, mas a sensação que você tem com aquilo é a mesma lá de trás. Tá, mas aí quando você ganha essa consciência, já quebrou o padrão ou não? Não, porque se você continuar prestando atenção, você vai perceber que você continua repetindo ele. O que isso tem a ver com a comunicação? O que tem a ver é que eu não preciso repetir aquilo que aconteceu por causa do que eu estou recebendo, porque eu estou recebendo uma coisa de uma forma que está me fazendo reagir da mesma forma que eu via lá atrás. Então eu preciso não reagir. E aí é o que a gente vem falando. Pensa, olha, com empatia, por que será que isso está acontecendo? Será que houve alguma coisa durante o dia? Está tensa? Aconteceu alguma coisa que ela está nervosa? Enfim, seja lá o que for, não importa. Você tem que entender e apoiar. Sim. Aí, o que tem também tudo a ver com a comunicação é que você não precisa comunicar de forma violenta, agressiva, a mesma coisa que você já viu, já presenciou em algum momento da sua vida.
Você pode decidir em fazer diferente. Aí entra uma comunicação, onde você vai quebrar um padrão. Como? Agindo diferente, fazendo diferente. Eu preciso me comportar e falar com uma comunicação mais agressiva, eu posso trazer a forma mais branda, porque foi o que eu escolhi para mim nesse momento. Sim, eu vou dar um exemplo, tá? Vou falar do passado da minha família, lá atrás, quando eu era pequeno. Eu devia ter 10, 11 anos. Eu sou descendente de italianos, certo? E eles têm um temperamento um pouco mais quente, vamos dizer assim. E então, fala tudo alto. Fala alto, né? E aquela conversa vai ficando acalorada, daqui a pouco estão brigando. Então, eu não vou negar, eu tenho o hábito de falar alto às vezes, tá? Ainda tenho. Mas muita coisa disso eu estou tentando quebrar, porque são as reações, a forma de falar, já sai subindo o tom. Isso é uma coisa que a gente tem como padrão e a gente precisa quebrar todo dia um pouco. Não é só porque eu identifiquei que esse padrão some, não é verdade? Sim. Então, se você percebe que é uma voz mais alta, um tom que você sobe, presta atenção se não é exatamente o que você aprendeu, e aí você começa a ter consciência para poder mudar isso, né? Esse é um exemplo só, mas existem várias formas. Às vezes eu vou falar de mulheres, tá? Tem mulher que grita o tempo todo, só vive gritando. Vai ver como ela lá. Sim. E ela, sem perceber, ela reproduz. Mas aí é onde entra a nossa autorresponsabilidade. O que eu posso fazer com isso? Está ferindo a minha relação? Porque eu não posso escolher ser uma mulher mais leve, mais branda. Eu não preciso ser igual. Para eu honrar o meu passado, a minha história, eu não preciso fazer certinho. Eu não preciso ser uma cópia. Eu não preciso também negar a minha história. Pelo contrário, eu posso simplesmente compreender quando eu tenho a minha própria identidade. Opa, eu sei de onde eu vim, eu sei quais são as minhas origens, mas hoje eu posso escolher ser quem eu quero ser. Entende? Não é negar a minha história. Pelo contrário, a única forma de você honrar os seus é você fazer de uma forma diferente, onde não exponha, onde não os envergonhe. Muito pelo contrário, não é isso? Sim, o passado da gente não é para ser esquecido, até porque não dá para esquecer o passado. Não, pelo contrário, faz parte da nossa... Faz parte da nossa vida, da nossa essência. Sem passado a gente não é ninguém, né? Mas a gente pode escolher fazer diferente. A gente pode escolher comunicar diferente. Se eu nasci naquele ambiente, eu aprendi e comi só daquela comida, cara, será que eu não posso ter o direito de experimentar de outros pratos? Ou criar o meu próprio prato, né? Você tá entendendo? Porque assim, a gente costuma falar, né? Todo dia é um recomeço pra gente. Então, todo dia de manhã você pode fazer um dia diferente. Sim. Você pode ter um dia diferente. E como a gente fala, precisa mudar, a gente tem uma visão assim da vida toda, parece que fica pesado pra gente fazer isso. É muito tempo, muita dedicação. Todo dia é um recomeço, a gente consegue mudar isso por dia. Sim. Fazer o que você gosta, por exemplo, desde que não fira a sua relação, também é saudável. O que você não pode nunca é se anular. Os dois precisam querer. Porque quando a gente traz aqui no vídeo, parece que é tudo tão simples, tudo tão fácil. Não é fácil, não é simples. Quebrar um padrão através da comunicação não é tão fácil. Não é deixar não é sobre se moldar ao que ele está impondo ou o que eu estou impondo. Não é sobre isso. Mas é sobre eu desejar ser uma pessoa melhor. E isso vale a pena você investir na sua identidade, no que você quer para sua vida e na comunicação, na forma com que você está agindo. Será que eu preciso fazer sempre as mesmas coisas que eu estou fazendo para o outro cobrar sempre as mesmas coisas? Ou vice-versa, não é isso? A gente não pode você está levando até por um lado da diminuição, às vezes. O cara às vezes se diminui para poder caber naquilo que ele acha que vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Ele precisa expor o que ele sente. Ele precisa falar o que ele quer. Sim. Falar a vontade dele. Sim. Aí vou renunciar um pouquinho, não quero tomar um café, prefiro ir comer um bolo.
Então vamos renunciar. Hoje a gente toma um café, amanhã a gente come o bolo. São renúncias que não são para a vida toda. São flexibilidade, vamos colocar assim? Vamos ser flexível. Hoje eu, amanhã você. Sim. E vai. Desde que tenha parceria, desde que tenha unidade no lar. Hoje em dia, parece dois reinos, dois mundos dentro de um lar. E aí, ele não quer, então tá, então eu vou fazer. Tá, tudo bem, não tem problema que ele não quer e eu faça. Mas vai ferir a minha relação? Será que os dois estão andando no mesmo sentido, olhando para o mesmo alvo? Porque o fato de você escolher o que você quer fazer, eu vou lá, tá tudo bem para você? Tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Tá me ferindo? Tá me desrespeitando? Não. Tenho certeza que nós estamos olhando para o mesmo caminho, para o mesmo alvo. Sim, é um exemplo de renúncia, assim. Às vezes eu chego, ela fala, nossa, ela atende às vezes o dia todo, aí ela fala, tô cansada, preciso sair, porque ela atende aqui e não sai para nada, preciso sair para dar uma respirada, tomar um café. Você tá cansado? De jeito nenhum. Eu posso estar com as duas pernas engessadas, eu não tô cansado. Mas vamos tomar um café. Porque eu sei. Mas eu ficaria chateada se você não fosse? De jeito nenhum. Mas eu sei o que é ficar trancado dentro de uma sala o dia todo. Então, eu estou na rua, estou conectando com pessoas, estou negociando. Então, o que acontece? Para mim é tranquilo, eu chego em casa cansada, mas é fisicamente. Ela está cansada mentalmente. Ela se dedicou muito o dia todo. Então, eu posso estar com as pernas quebradas, eu vou. Mas isso é o seu perfil. Muitas vezes você poderia falar... renúncia. Mas é renúncia de 2 horas. Você poderia falar, não, agora não consigo, tá tudo bem também para mim, porque eu super ia compreender. Todo casal é assim perfeitinho? Não existe perfeição. Para a gente chegar até aqui, para falar isso, existiu uma caminhada longa e não quer dizer que agora... É um processo. Não, nem é perfeito. Nada é perfeito. É uma caminhada, isso é uma caminhada infinita, porque é uma entrega, é uma escolha. Eu escolhi, decido agir dessa forma. Um dia de cada vez, sendo uma pessoa melhor para mim, para que eu seja uma pessoa melhor para o meu núcleo familiar em primeiro lugar. Sim. É sobre isso, né? Muitas vezes você pode olhar para o seu relacionamento agora e falar, não tem mais jeito. Nossa, olha o jeito desse homem, olha o jeito dessa mulher. Se eu disser para você que tem jeito sim, desde que os dois queiram, porque de verdade, muitas vezes a gente quer mudar, mas não consegue não nem quer agir. Falar que quer. Não consigo nem falar que eu quero. Não, às vezes até fala que quer mudar, que quer fazer diferente, mas só fala, só fica, porque muitas vezes, involuntariamente, você acredita que você nem mereça uma família equilibrada. Porque aí também vem a questão do não merecimento, que a gente vai trazer isso em outros vídeos. Mas muitas vezes você teve um lar na sua infância tão conturbado que você inconscientemente acredita que você não mereça um lar diferente do que você viveu. Isso é uma inverdade. Você merece um lar diferente daquilo que você viveu. Eu vou dizer isso porque isso aconteceu comigo. Você merece e pode ter. E pode ter, desde que você se posicione, eu quero e vou fazer. Desde que eu queira para mim, isso agrega no meu lar. Isso alimenta o meu lar. Porque de verdade, eu também quero, como você acabou de trazer. Mas eu nem falo o que eu tô querendo. E aí fica os dois naquele impasse. Eu quero mudar, mas e aí? O casal tá contribuindo? O casal tá fazendo? Porque não é sobre se humilhar. Porque às vezes o homem, né? Ou até a mulher pode achar que está sendo humilhante para o casal. Se abrir, né? Se abrir. Não é humilhante, pelo contrário. E eu vou até colocar uma observação. O fato de estar olhando para o mesmo ponto não significa trabalhar na mesma função. O mesmo objetivo não significa trabalhar na mesma função. Ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, mas a gente tem um objetivo, tem um ponto, tem um foco. Entende? A gente está em posições diferentes, mas o foco é o mesmo. Isso aí já é fundamental, porque eu sei muito bem a minha parte. O que eu tenho que fazer quando eu chego?
E ela também sabe a parte que ela tem que fazer Sim. assim que eu chego. Sim. Então, isso aí é fundamental, eu acho isso. E para mim está sendo Sim. muito bom, sinceramente. Que bom. A comunicação dentro do lar, né, um diálogo, isso alimenta o alinhamento, alimenta a unidade, o diálogo alimenta a compreensão, alimenta a intimidade. Qual a intimidade? A conexão. A intimidade também sexual, porque é uma coisa que vai alimentando a outra. Para isso, a gente primeiro entende, compreende como eu devo agir daqui para frente, que agora eu conheço, não basta só conhecer. O que eu posso fazer daqui para frente? Agir. Como agir? Trabalhando essa comunicação. A terapia, ela é um dos fatores que ajuda muito o casal. Né? Eu tenho atendido alguns casais, Sim. e alguns no processo de início, outros ali já está comigo há algum tempo e tem contribuído. É um processo micro, é um processo lento. De micro decisões, né? É um processo lento de micro decisões. Sim. Não é isso? É um dia de cada vez. Eu diria que é até relativo, tá? Porque quando o casal está determinado num nível de determinação bem forte, ele avança mais rápido, porque junto vai mais rápido. Sim. Olhando para o mesmo ponto e já determinando, ele avança rápido, às vezes nem espera, tá? Marido, você quer trazer um pouquinho, pra gente finalizar, quando você decide olhar para você, compreender as suas questões e para melhorar dentro do teu lar, como que você se sente fisicamente e mentalmente, emocionalmente? Eu ia falar isso agora, eu ia até colocar isso agora. Quando a gente está alinhado, a gente se sente o super-homem. A gente não vê dificuldade nas coisas, a gente não vê sacrifício nas coisas, a gente não vê cansaço, tá? Importante demais. O que me deixa muito sem isso tudo, sem desânimo, sem cansaço, sem limitação, é quando você sai e sabe que você tem um lugar para voltar. Então, quando a gente conseguiu criar esse ambiente de eu saber que eu tenho para onde voltar no fim da tarde. Nós já tivemos muita crise. Então eu quero te dar toda a certeza. Não desista da sua relação se você percebe que vale a pena continuar. Só busque ajuda. E é isso aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe essa palavra. Até o próximo. Bye. Tchau, tchau.